só tudo que eu entendi de débito e tudo que eu entendi de crédito, certo? Só sair aqui. O cadastro do profissional, alguma dúvida? Não, aí só onde vai identificar que seria CLT ou autônomo é aqui nessa opção de tipo de profissional. Isso é a primeira informação, mas nós também temos depois o cadastro dos dados da empresa dele, que é no outro local que não é aqui. Tá? Aqui eu deixei que se ele é PJ, se ele é CLT, se ele é autônomo. Então, eu tenho uma outra tela que nós vamos entrar com os dados da empresa dele para questões de faturamento. Para um outro processo. Está de dúvida? Ela sabe desse processo, né? Ou não? Eles vão ser PJ, vão emitir nota. Sim. Aí, no caso, agora vai ser só PJ, então vai ser empresa separada da empresa de CLT. Sim. Empresa separada da empresa de CLT. Vai ser uma outra empresa. Mas a empresa do profissional não é aquelas empresas que eu escrevi ali, é uma outra coisinha, tá? Aquelas empresas dele salão. A empresa dele é aqui, ó. Aqui o Robson, tá aqui o Pérez, tá? Faz a jurídica, tá? Agora tem os dados da empresa dele para cadastrar no sistema, o CNPJ dele e assim por diante. Fica aqui, ó. Profissionais, multi-empresa, empresas barra profissionais. Tranquilo, bem mais fácil de mexer, né? Tá? Por que aqui e não aqui? Porque eu posso ter profissional que ele não é empresa ainda, ele recebe comissão, tem todo o processo, entendeu? Então todo profissional vai ter que ser. Aqui. E aqui quem já tem empresa. Então, tem 100 profissionais, só 10 tem empresa, então aqui eu vou ter só 10 empresas, então vou ter todas as empresas criadas aqui ainda. Tá? E o processo aqui é bem simples, ó. Eu vou criar a empresa dele aqui, com os dados da empresa dele, razão social, CNPJ, endereço. Aí tem umas questões fiscais aqui, como por exemplo, qual é a cidade que a empresa dele está registrada, tá? E que tipo de, no caso vocês não vão ter IPS, essa informação não tem função. A IPS, eu falei para vocês, eu falei ontem, eu falei hoje, já não falou hoje não. Brasília não tem prefeitura, é só atestado. Então não tem nota fiscal de serviço, existe a fiscal de produto de comércio com desmembramento do serviço dentro dela. Tá? Nas outras cidades que a gente trabalha, em outros estados, tem prefeitura. Então eu tenho uma nota fiscal de serviço e uma nota fiscal de produto. São coisas totalmente separadas, não juntam. Nosso caso aqui é junto. Tá? Aqui são informações contábeis, qual é o código dele, o código de serviço, o KNAI, e coisas parecidas, né? E aqui eu relaciono essa empresa com o profissional. Essa parte aí de cadastro dos profissionais com os CNPJs tem que estar muito alinhado com vocês e a Mariana. Eu acho que a Mariana vai fazer esse controle. Tanto eu quanto vocês, não sei quem é que fica responsável, Shalom tem que definir isso. E a Mariana, a gente tem que estar muito bem alinhado quanto a isso. Porque tem informações fiscais, contábeis, que a Mariana vai colocar, ela que vai receber e vai colocar, e outras coisas você é a Janaína que vai colocar. Outras coisas vão ser. Então vai ser assim, vamos supor, chegou um profissional, ele vai passar primeiro por quem? Pelo BP, cadastro profissional, que é aquela primeira tela que eu abri. Aí fazendo isso, a Janaína vai mandar um e-mail, ou ele vai mandar um e-mail para vocês, com cópia para a Mariana cópia para você, com essa informação, olha, hoje tem um profissional, não precisa. Aí a gente vai ter uma relação de documentos que vai precisar trazer, contrato social, Porque não tiver contato, a Mariana faz, né? Não, aí é que tá. Aí, se ele não tiver CNPJ ainda, aí vai ter que cadastrar ele como autônomo. E aí você que vai cadastrar ele como autônomo também. E aí, quando ele for mudar para PJ, aí igual a Mariana a gente consegue mudar. Aí a gente coloca as informações quando tiver CNPJ, quando tiver esse negócio cadastro, Eu vou mudar aqui, ó. Isso é autônomo para a jurídica, eu complemento com os dados da empresa.
Aí ele começou já como empresa. Então você tem duas etapas que já se iniciam automaticamente: cadastro e empresa. Até aqui tudo bem? Ok. Aqui é uma coisa que o nosso doutor aqui ou eu vou lá para o estoque? Aquele que fala, está no step. Não tem nenhuma máquina com Windows Server aqui não, né? Windows Server. Aí elas vão ficar presas agora, porque agora que eles podem cadastrar lá, eles vão ter que montar um outro servidor aqui. Pra quê? Pra poder cadastrar as pessoas. Porque eles são Não, sim. É porque tá. Hoje a gente vai ver, se eles terminaram lá, a gente vai trazer pra cá. E com você vai poder liberar o TS, se não for uma versão trial, Cara, consigo. pega uma versão trial, monta uma máquina e Na verdade, eu não sei se alguém achou lá, não sei se lá. Achou? Deixa eu ver. Lá na garagem, tem um Windows Server lá. É 2 mil. Se fosse 2013, pode uma trial. São 180 dias de trial. Entendeu? E a gente faz o quê? Monta já vai pegar a máquina que está lá, traz para cá, põe o server nela, põe o sistema nela, aí todo mundo vai acessar a VTS. Inclusive eles. É verdade. E isso fica mais Aí é melhor então não pegar o notebook, é melhor pegar um computador aqui. computador. Para aquela máquina notebook? É, notebook. Entendi. Então, pega um computador, colocamos o server 2012 server trial, e aí todo mundo começa a acessar e já como montar o banco. O pessoal que vai montar o tipo de pagamento já monta o banco, questão de contas, elas têm a questão de profissionais, habilidades, e o estoque continua dando manutenção do produto. Bruno, como é que tá a questão das habilidades? Já Vamos lá. foram criadas? Serviços a gente já tem a lista. Eu já vou subir o banco de dados com a lista com os serviços criados para vocês. Só as habilidades que vocês vão definir. Tá? Que é que eu vou explicar agora. Entendeu? Não, eu sei que a gente vai entender. Vamos lá. Ó, criei o Teles, certo? Criei o cadastro do Teles, bonitinho, tá? A empresa dele eu não preciso criar para poder dizer quais serviços ele vai executar. Mas uma habilidade, resumidamente falando, é o quê? É um conjunto de serviços. Então, primeiro nós vamos ter o quê? Os serviços cadastrados aqui no sistema. Tá? Eu vou ter o código, a escova, a relação, tudo cadastrado, porque nós já temos definido, temos todas as relações, toda a relação dos serviços a gente já tem. Então, tá aqui, banho de lua, enfim, todos os serviços já vão estar previamente cadastrados. Ok? O nosso sistema tem duas formas de você habilitar serviços para um determinado profissional ou um determinado assistente. Eu posso usar as habilidades, que é o mais indicado. Eu posso ir lá e falar, ó, o Robson faz um corte nesse 1%. O Robson faz uma escova e ganha 10%. Eu uso habilidades para isso. Tá? Eu posso habilitar uma coisa que é totalmente fora do padrão. A habilidade é útil quando eu tenho padronização. Né? Se eu não tenho, aí eu tenho um profissional que ele não vai ganhar nem 50 e nem 40, ele vai ganhar. Alguns serviços ele ganha 40, outros ele ganha 20, aí nesse caso a habilidade não vai ser muito útil para mim. Eu vou ter que fazer habilitar os serviços manualmente para ele. Tá? Vamos focar nas habilidades. A habilidade tem que estar na mesma funcionalidade que tem duas vezes. Tá? Profissionais. Habilidades. Correto? Então aqui, ó, eu tenho algumas habilidades. Então o que eu posso fazer aqui? Eu posso entrar aqui no sistema e criar habilidades para a descrição que eu quiser. Olha lá. Cabeleireiro nível master. Essa é a descrição da minha habilidade. Nessa habilidade, quanto que ele vai receber de comissão? 50%. Profissional com comissão diferenciada. O que é isso daqui? Ele pode calcular uma comissão diferenciada para domingos e feriados. Tá? Aí a gente pode atribuir. Aí no caso das ações, costumam ter, é isso? Não, domingos e feriados. Ele vai identificar quando é um feriado. É a questão promocional, então.
Pra gente essa promoção. Normalmente tem a promoção de animação, ou da porcentagem diferenciada. Entendi. Mas sempre padrão, cada hora é um porcentagem diferente. Cada hora é diferente. Daí eu até vou usar aqui, né? Mas, por exemplo, ó, animação diferenciada ele ganha 55. Tá? Aí eu vou lá no cima, tem uma cadastro de feriado. Eu falo assim, dia é feriado. Eu posso criar qualquer dia como feriado, não importa. Entendeu? E aí todo o serviço que ele registrou naquele dia ele vai ganhar 55 e não 50. Só naquele dia. Ou naqueles dias que são feriados ou domingo. Tá? No caso dessa habilidade aqui, o assistente, eu falei que em duas formas, eu posso determinar um percentual padrão para todos eles não ganhar a mesma coisa, ou eu deixo para habilitar para ele quanto ele vai ganhar quando ele for assistente. Exemplo, se eu vier aqui, ó, dizer o seguinte, todo cabelo nesse nível ele paga 5% para o assistente. Estou uma dúvida sobre essa questão do assistente, porque o chamarela não vai existir assistente. Depende, não vai existir isso. Não vai existir. O conceito padrão correto deveria ser o quê? O assistente ele passa a ser um colaborador do profissional e não mais do salão, tecnicamente falando. Então quem paga o assistente é o profissional e não o salão. Só que os controles eles ainda vão continuar. Exemplo, você é assistente do salão, você passa a ser assistente da minha empresa. Como que eu vou saber o que eu tenho que pagar para você, sendo que você está no sistema? Então os controles permanecem os mesmos. Só a fonte pagadora é que vai mudar. Deu para entender? Exemplo, eu, profissional, recebo 10 mil. Só que como eu usei você como assistente, eu tenho que pagar 1.000 para você. Então eu recebo 9 e a pagadoria paga 1.000 para você. Continua a mesma coisa. Entendeu? É porque pelo que não deveria existir mais assistente. Aí tipo, como assim? Correto? Não. Pode ser que seja desse jeito, que ele está totalmente definido, mas pode ser também porque tem o nosso lado profissional cadastrar o assistente para freelance, cadastrar o profissional com o assistente como CLT, mas também pode ser dessa forma. Agora, com certeza acho que não vai existir. Pois pode ser que não seja dessa forma, seja dessa forma que eu estou falando. Pode ser, por exemplo, ó, eu contratei você e não vai ter controle nenhum sobre você, porque você não é funcionário. Então, o quanto eu vou pagar para você não é responsabilidade do sistema, é minha responsabilidade profissional. É nesse caso, muito assistente. Você nem vai estar cadastrado no sistema. Tá? Só que aí vai ter todo um controle de entrada dentro da empresa, RH, entendeu? Não é aleatório não, tem passado Vai ter que ser Você pode até estar cadastrado, mas não vai ter condicionamento, vai ter... Não vai estar ativo. Não, vai ter ativo. Pode estar ativado, não vai ter rateio para pagar. Na hora que eu lançar o serviço, eu não vou pôr o nome dela. Eu vou colocar só o profissional, só o dele. Só o profissional. Eu vou relacionar ele porque eu não faço controle, porque isso é o trabalho dele. Então, isso pode ser bastante amplo. De repente, você pode ser minha funcionária, eu falo, pô, calcula para mim quanto que eu tenho que pagar para ela no final do mês. Porque senão, como que eu vou saber quanto que eu tenho que pagar para ela? Então, tem casos e casos. Esse 5% que eu coloquei aqui diz o que para o sistema? Todo cabeleireiro que estiver dentro dessa habilidade e utilizar um assistente vai pagar 5%. Para o assistente. Para o assistente. Tá vendo isso que eu fiz aqui agora. Tá? Esse outro campo diz o seguinte: quanto que o salão paga para o assistente? Isso é profissional. O salão que eu desconto 5 do profissional e o salão paga os outros 5 e ele recebe 10 no total. Eu estou com uma dúvida sobre a questão ainda. Porque a gente vai fazer o cadastro dos profissionais. Nós também faremos o cadastro das habilidades ou da vinda do estoque? Porque habilidade, vocês. Não, para habilitar você sempre habilitou. A gente não criava o serviço. Quem que Não, serviços Vocês vão criar. Serviços. As habilidades talvez. As habilidades sim, vocês. Serviços não. Porque quando a gente habilitava, a gente não, quando se tratava de profissional a porcentagem do profissional não éramos nós. Sim, você ele fala, ele da habilidade X, pronto. A gente não tinha noção como que deveria ser, que era a porcentagem. Não tinha noção. Agora a gente Então, mas elas que criavam as habilidades então.
Não, acho que a habilidade é diferente de comissão e serviço. Ela está falando de comissão e serviço. Não, mas a habilidade que determina quanto você vai ganhar de comissão, olha. Não, beleza, mas é porque assim, quando é criado um serviço, por exemplo, nutrição L'Oréal. Quem cria nutrição L'Oréal e determina quanto que o profissional vai receber por aquele serviço é o estoque. Ah, tá, entendi. Entendeu? Aí foi criado a habilidade de nutrição L'Oréal. Aí elas pegam a nutrição L'Oréal e vinculam ao profissional. Entendi. Eu não sei, Só isso. já tem uma coisa que eu acho que fica bem mais simples. Ó, vamos continuar aqui pra gente fazer, só para vocês entenderem. Ó, tô tendo habilidade, tá? Vou colocar agora de assistente, só 50% que o profissional ganha, tá? Apoio para serviços internos, isso aqui a gente tem um controle para quando o profissional coloca serviço entre eles. Pode ser criado um valor e um ganho para isso também, se for o caso, tá? Eu sei que vocês não trabalham com isso. Então, se eu corto seu cabelo, são os dois cabelos, eu não ganho nada por isso. Certo? É o seu produto que você vai lá e paga pelo produto, mas eu não ganho um valor por esse serviço. Isso seria o serviço interno. Tá? Olha só, criabilidade, estou criando habilidade. Eu vou vir aqui, ó, e vou dizer o seguinte: essa habilidade, eu quero incluir todos os serviços que estão relacionados no grupo de serviço cabeleireiro. Entendeu? Ó, criabilidade. Ó, o que ele fez. A habilidade é o quê? A habilidade, nível máximo, ganha 50%. Aí eu falei o seguinte: todo mundo que tiver nessa habilidade vão poder executar todos esses serviços aqui, ó. Ok? Você está entendendo? O grupo cabeleireiro. Tá? Dentro desse grupo de cabeleireiro estão todos esses serviços aqui, ó. Você entendeu? Agora, aquilo que você complementou, eu vou criar uma nutrição XYZ, R$300. Se eu falar para o sistema que ela pertence ao grupo de cabeleireiro, ele já vai incluir em todas as habilidades para todos os profissionais automaticamente. Ok? Então, se eu incluir um serviço novo agora dentro do grupo de cabeleireiros, ele vai vir nessa habilidade e vai incluir nesse parâmetro aqui. Se eu tiver esse mesmo grupo, uma habilidade nível júnior, com 10% de comissão, também vai incluir no nível júnior, com 10% de comissão para aqueles profissionais que estavam agora eu entendi, porque a minha questão era essa. Vamos supor que eu tivesse profissionais que recebessem nessa habilidade aí 10%. Como que ia fazer para... Nova habilidade, cabeleireiro, pois é, cabeleireiro, né, para assistente, nível júnior, ganha 10%. Ok? Também vai incluir todos os serviços de cabeleireiro dentro desse nível aqui. Certo? Então eu tenho duas habilidades, ó, uma nível júnior com 5%, uma nível master com 50%. E aí, o que define quem vai estar dentro dessas habilidades? É aqui, ó, profissionais. Dentro da nível master, dos meus cabeleireiros, quem eu vou incluir nela? Tá vendo? Vou falar que o Teles é nível master. Pronto. Fazendo isso, eu já habilitou todos esses serviços aqui para o Teles com 50%. É até mais rápido para habilitar. Muito mais rápido, tinha que fazer um por um. Hoje é bem mais rápido. Entendeu? A mecânica. Agora, eu posso incluir o Teles também no cabeleireiro júnior? Posso. Eu até posso, mas uma coisa vai anular a outra. Sério? Aí é onde a gente tem problema. Mas como você pode ter mais fogo que eu posso ganhar 10 mais fogo que eu posso ganhar 50? Deixa eu te dar um exemplo. Eu tenho um profissional que numa habilidade eu sou master, vamos supor, mas eu quero também fazer como N2. No mesmo serviço? Como você não permite isso? Permite. Eu sou master em sopa, mas eu também quero auxiliar um profissional. Aí mudou. Aí uma hora eu entrei como profissional e uma hora eu entrei como auxiliar. Não é a mesma coisa. Você vai entender? Eu não entro como profissional, eu venho como profissional.
eu entro como auxiliar, Você vê, o Abel também faz isso. não. Agora, uma hora eu entro como profissional da escova, eu ganho 50. Uma hora eu entro como profissional da escova, eu ganho 10. Isso não existe, nem nós é. A minha vai ter 2 códigos de profissional. O mesmo código não dá. É porque é o seguinte, a diferença aí é o assistente. O campo assistente, ele é diferente do campo profissional, master lá em cima, entendeu? Aqui é outra coisa. Aqui você está cadastrando 2 serviços, duas habilidades diferentes. Então é como se você estivesse cadastrando 2 códigos lá no Então, no caso, eu não posso. Tipo, eu sou master em pigmentação. Eu gosto. Massa em pigmentação e júnior em escova. Isso eu gosto. Não. Aí já é diferente do que eu Ela posso. fala o seguinte, ela pode ser master em escova e pode ser assistente em escova. Sim. No AZ. Entendeu? Sim. Ela quer saber como é que faz isso aqui. Porque eu posso ser, eu vou dar um exemplo de pigmentação. Eu posso ser N2, N2 é assistente. isso, eu posso ser assistente, eu posso ser master em pigmentação, mas aí o Ramon pediu para mim ser assistente dele, segurar um reflexo. Ou eu posso ser master em reflexo, só que o Ramon pediu para mim ser assistente nesse dia. Tá, como é que eu ganho? Aí, quando isso acontece, eles ligam aqui, ó, Lucélia, tem como você me habilitar como N2 em segurar reflexo? Eu preciso ajudar o Ramon hoje em segurar reflexo. Aí ele fica com as 2 habilidades, tanto como Master e N2, para poder auxiliar o profissional Master naquele dia. Você quer ver como é que funciona. E a como auxiliar tem uma porcentagem menor, né? Sim. Que a gente habilita lá e ele fica habilitado em tudo. Agora, por exemplo, eu posso ser auxiliar. Se eu faço reflexo sozinho, eu ganho 50%. Certo? Se eu faço como auxiliar, aonde vai estar definido que eu quanto ganho? A gente coloca lá. A gente Não, coloca não, bastante. 10%. Tá, no meu cadastro. Isso. Tá, entendi. Isso não funciona assim no nosso. Porque assim, eu tenho 2 formas até 3 formas de você comissionar. Eu como profissional ganho o que está para mim. Eu como assistente eu posso ganhar o que o profissional determina que ele vai pagar para mim. Aí eu não quero que está habilitado para mim. Eu quero que está habilitado no meu profissional. Exemplo. Só se ele tiver uma nova ficha como N2, não pode não? Mas ele vai dar trabalho para você. Ó, vamos lá. Porque o resultado daqui já vai sair valor pra você. Mas vai sair valor separado, não vai sair. Aí ele vai ter 2 a 3. Você vai fazer 2 pagamentos. Você vai fazer um pagamento. Ele sai uma folha só o valor. Mas agora você vai ter que Aí vai ter o limitar. código, por exemplo. Ele não vai ter código e é o que a Simone não, pelo menos nós não tem isso. É só você ver. Tem um profissional com 2 códigos. É só eu ver como é que você está fazendo isso, porque isso do que. Nós somos profissionais, só para vocês entenderem. Eu sou um profissional. Tenta acessar o time de. Eu vou lá. Eu mostraria para ele como é que está cadastrado. Eu vou lá e habilito o serviço para mim, certo? Eu posso fazer uma escova e eu ganho 50% quando eu entro como profissional da comanda, tá? E aí eu faço o seguinte, ó, eu sou profissional. Se eu fizer um reflexo, eu ganho 50%. E se qualquer assistente me auxiliar, eu pago 5%. Qualquer um. Aí, no caso, já não entra a gente ali habilitando. É você como profissional. É que é, na realidade, ó. Na habilidade Biomaster, eu ganho 5 aí, então eu posso determinar que eu pago 5 para quem vai me auxiliar. Sim, mas no caso é você, profissional mais, que está pagando para o M2. No caso, o que acontece hoje em dia no AZ, a gente vai lá e habilita o M2 para que o salão pague. Ele como assistente. A comissão do universo quem paga? É retirado do profissional, mas a gente não coloca essa porcentagem no profissional que vai pagar ele. Isso, no próprio M2. Nós temos que colocar no assistente, quando os assistentes, por exemplo, no reflexo, se um N1 pode me auxiliar no reflexo? Pode. Quanto ele vai ganhar, por exemplo? 10%. E se o N2 me auxiliar no mesmo reflexo? Aí ele não. Como assim? Repete para mim. Você é N1 e N2. Ah, tá diferente, tá colocando. Tá? Sim. Aí eu vou fazer um reflexo. Assim, vem me ajudar. 10% Quanto você ganha? 10%. Legal. Aí eu vou fazer outro reflexo. Quando ela vir, ela pode me ajudar? Posso. Você é N1 e N2. Ela pode me ajudar? Pode. Quanto ela ganha? Sim. 10%.
10%? Todo mundo ganha a mesma coisa? Não, aí já é diferente. Eu entendi a pergunta dele. É diferente, Eu sou N1 e tenho N2. O N2 é aquele cara que recebe de 25%. Então, muda o percentual, mano. Muda o percentual. Você ganha 10, sei lá, eu ganho 20. Tá, mas assim, você é N1 e N2, não. Se você auxiliar alguém, você ganha 10. Se você auxiliar alguém, ela ganha 25. Porque eu sou do meio, entendeu? Tá bom. Eu peguei você recebeu 25 reais. Eu usei ela ganhou 25. Você pode fazer reflexo sozinha? Não. Eu não, ela pode. Se ela fizer o reflexo sozinha, quanto que ela vai ganhar? Eu ganho a porcentagem de 50%. 50%, não 25%. Não, 25%. Aí vai complicar. Pois é. Porque ela tem avaliação do serviço. É porque ela pode ser assistente e ela pode ser master. No nosso caso, o meu serviço a gente não tem um cliente que fala assim, cara. Mas o AZ, ele é assim. Não, o nosso assim, por exemplo. Ela pode me auxiliar no reflexo, certo? E ela ganha 25. Só que ela não pode fazer o reflexo sozinha para ganhar 50. Porque ela não tem essa habilidade. Não é assim, porque se ela já pode fazer sozinha, tecnicamente falando, não é que ela não auxilia mais. Os clientes têm níveis de assistente, já ela não vai mais me auxiliar. Eu estou entendendo o que ele está falando. Só que o que acontece aqui é porque assim, tem muito profissional que ele pede para ser habilitado como assistente, mesmo ele tendo habilidade como master. Porque às vezes ele não tem uma cartela de clientes. Então, às vezes ele precisa de um profissional que tem uma cartela maior de clientes para ele trabalhar. Uma coisa assim, por exemplo, ela só pode ser auxiliar no reflexo com outro profissional. E a escova ela pode fazer sozinha. Tudo bem. Porque eu não consigo a escova, uma hora ela passa uma coisa e uma hora ela passa fazendo a mesma outra. O mesmo código com a mesma habilidade. Tá? Porque eu habilito o serviço para o profissional. O AZ não permite ter uma comissão customizada. Eu posso ganhar tanto em um 20 minutos, 10 no outro, por conta da marra na habilidade. O nosso já é flexível por conta do serviço. A gente perde de um lado e do outro. Mas se vocês usam isso, vão ter que fazer uma alteração do sistema. Não, vamos dar uma parada aqui agora. Desde quando começou isso aí, a minha questão mais era sobre isso, nessa questão de habilidade do profissional ter essas duas opções, tanto como master e como N2, como assistente, na mesma... Como vai acontecer, tipo assim, você, se auxiliar qualquer pessoa no reflexo, você ganha 25, certo? Mas se você for auxiliar um outro profissional, você tem avaliação de comissão por profissional, isso não pode acontecer. Mas então, peraí. Mas aí, dentro do seu sistema aqui, tem como você lançar um assistente? Sim. Aí, quando eu lanço um assistente, eu tenho duas formas de comissionar ele. Eu afixo no meu, na minha habilidade de profissional, eu falo, ó, qualquer um que me auxiliar vai ganhar 5. Que é aquilo ali que você coloca. Eu posso falar o nível dele. Não. Eu vou pagar o que está habilitado para você como assistente. Então, você me auxiliou, eu não vou usar os meus 5 que está aqui, eu vou usar os 25 que está gravado para ela. Vou auxiliar. Mas onde é que coloca? Você não habilita para o serviço. Se eu não habilito para auxiliar o serviço, vale o que está no meu parâmetro de profissional. Ah, tá. Não, então um compensa o outro, ó. Por exemplo, os profissionais bronze, né? Acabou de sair do CFP e não tem habilidade de fazer nada sozinho ainda. Só shampoo. Aí o shampoo vai ficar habilitado para ele. Não, a gente habilita que o rateio O assistente. o rateio dele, a comissão ali, ó, é 25%, por exemplo. Então, tudo que ele fizer vai ser 25%. Com alguém. Tá. Entendeu? Então ele vai ser um profissional que a gente já sabe que ele é bronze, então ele não vai ganhar mais do que ele. Não, mas na questão do bronze, pra mim tá tranquilo. A minha questão Beleza. Aí, por exemplo, se eu marcar aqui que o assistente ganha 10%, ele anula aquele outro, por exemplo, Depende. Se eu for um profissional, vale o que está aqui, eu anulo o que está lá.
Se for mais é só pelo serviço, né? Só daquele determinado serviço. Não, aí é pela função do profissional. Ó, vamos lá, só pra gente entender. Ó, funções, tá? Tá vendo aqui, ó, você já fez? Vamos ficar profissional, todas as funções? Isso quer dizer o seguinte, vale o que tá... Se eu for cabeleireiro e trabalhei com você, vale o que você paga pra mim, não tá ligado Pra mim. Entendeu? Beleza, mas você também é esse tipo de rateio? Não, se você vier aqui, ó, auxiliar, ele é tipo de rateio auxiliar assistente. Aí eu trabalhei com você, beleza? Ele vai verificar se você paga alguma coisa pra mim. Ah, o Bruno paga 5, mas eu tenho 20, já que mesmo serviço habilitado pra mim. Então quanto eu ganho? Eu ganho 20, não ganho 5. Então tá aqui, ó. Tá, e esses 20 vai sair da onde? Do profissional. No caso, eu. A base de cálculo, o que muda só a base de cálculo, mas sempre debita do profissional. Quem paga o assistente é o profissional. Quem paga o assistente é o profissional. De repente vai ser os 5 que eu vou pegar do seu cadastro, ou os 20 que eu vou pegar do meu. Agregar o profissional. Então fazer isso, dá pra fazer. Não, o problema é o seguinte, por exemplo, na escova, quando eu faço sozinho, Eu ganho. onde que eu vou buscar quanto você ganha? Vamos lá. 20% 50%, tá? E quando eu faço com um profissional, eu vou buscar os mesmos 50%. Entendi. Entendeu? Eu não vou buscar dessa tabela. Isso, exatamente. Então, o que a gente pode fazer é o quê? Tá? Só que você não vai fazer. Eu, como sozinho, ganho 50, eu, como assistente, posso ganhar 20% aqui para aquele mesmo serviço. Deu para entender? Resumindo, isso não existe hoje, tá? Mas só para vocês entenderem, a gente matar essa questão. Isso aqui, ó. Vocês terão um trabalho monstruoso, mas enfim, vamos lá. Habilidades, ó. Nível master, tá? Eu fiz sozinho, eu ganho 50%. Eu fiz como assistente, eu ganho 10, ganho 20. Certo? Aqui vai deixar de ser o quanto eu pago para o assistente e sim o quanto eu recebo. Quanto você recebe? Depende da diferença, então. Nesse caso, para funcionar hoje do jeito que o sistema está, a gente tem que ter dois códigos. Exatamente. Todo mundo entendeu isso? Um sozinho eu ganho 50. E um eu vou usar para auxiliar eu ganho 10. No caso, Profissional. Agora sim. Agora sim, por exemplo, se todos os assistentes que trabalham comigo, os assistentes que toda pessoa que me auxiliar, não importa se é um cabeleireiro ou é um assistente nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, eu pago 5. Aí isso não precisa mexer, não precisa mexer. Deu para entender o que eu falei? Só que ele vai ter que investir na questão das habilidades. Não, Porque tem habilidade que é habilitada. Trabalhou comigo como assistente, as duas vão ganhar 5. Se for assim, não tem que mexer em nada. Deu para entender, Mas aí já mexe na questão da porcentagem dos vendedores. Sim, porque nós personalizamos cursos, tem que receber nós no serviço. Agora, o problema todo não é nem acho que é a questão dos assistentes. É a questão daquele que pode executar um serviço sozinho. Caso de um profissional, por exemplo, que ele ser assistente de um outro profissional. Tá? Acho que aí a gente poderia fixar. Porque Márcia agora não pode mais ser no jogo. Vai ganhar um valor para definir. Mas esse assistente já entrava com menos. Eu já ganhava bem. Exemplo, você é assistente trabalhando comigo, eu pago o que está habilitado para você. De 10 e 25. O Ramon, ele é um profissional. Trabalhou comigo e vai ganhar 105. Ponto. Mas isso acontece. Entendeu? É isso. Aí não precisa ter pessoal. Agora, você pode fazer reflexo sozinho e trabalhar comigo. Aí está o problema. Pois é, aí não está o problema. Na outra opção, isso é tranquilo, porque a gente define o valor que ele vai ganhar de comissão. Mas aí, quando envolve a questão de eu fazer um reflexo só e eu fazer um reflexo com menino 2, é onde envolve o problema no sistema, porque não dá a opção, né? Mas ele já dá essa opção de eu habilitar o Ramon tanto como menino 2 como o Márcio naquela mesma habilidade. Ele pode lançar como assistente para ele mesmo, como também pode lançar como Márcio para ele mesmo. Sim.
Se é assim, vamos ter que fazer uma mudança. Foi onde a gente bateu na tecla com o Chamarelli e ele falou que não ia existir mais. Ele não existe mais esse fonte. Nem existiria mais. Ou ele faz o serviço sozinho, ou ele não faz. Se ele implementar essa regra, não tem que mudar nada. Mas ele faz o serviço hoje. Mas acho que isso não vai acontecer. Mas falou que isso foi, ele falou assim, não, mas vai ter que ser assim. E eu falei, os vendedores estão cientes, eu falei, todos estão cientes. Entendeu, Bruno? Se você pega a prova se aplicar, a gente não tem que mudar nada. Tem que começar com isso ficou claro pra gente. Tá? Eu preciso dessa definição. Ó, duas rotinas que são complexas no sistema de se mudar: agendamento e cálculo de rateio. Então, valores e o outro agendamento. Então, qual que é essa preciso? Qual é a questão de agendamento? Não, só quero mudar o agendamento, eu não quero mais que seja. Eu quero agendar diferente, eu tenho que mudar a rotina do agendamento. É a configuração do sistema Tem dele. dois módulos no sistema que a gente mexer, eu preciso de muita cautela para mexer. Não posso dar, você quer que muda assim, vai pronto e você vai não, eu preciso pensar, estudar bem, com calma, antes de mudar. Porque uma coisa mexe em outra coisa, entendeu? Financeiro. Aí eu queria mudar, eu queria. Ó, tem problema, aqui é fácil. Tá, o rateio. O importante é o seguinte, vocês entenderam a mecânica da habilidade? Entendeu? Então, isso aí passa a ser nosso ponto de prioridade das definições acima de todos os outros níveis. Agora, por exemplo, de repente o Chamarelli falou foi o seguinte: hoje eu tenho uma escova, que eu tenho um assistente que ele ganha 10% daquela escova. Beleza? Está tudo junto. Mas aquele 10% que ele ganha é referente à lavagem que ele faz do cabelo, que não é escova propriamente dita. Se a gente separa os dois processos, escova e lavagem, eu vou ter dois serviços diferentes na comanda. A gente vai ver um só. Mas a escova eu lanço para o profissional e a lavagem eu lanço para o assistente. É que hoje ele está separando isso, né? Porque o assistente ele faz a lavagem sozinho e faz a escova e lança a escova como assistente. Entendi. É assim. E o que a gente faz separado? Separado, shampoo mais modelagem. Entendi. Então tá. Então, eu gostaria da minha ideia também. Mas eu peguei entre os dois, no caso, né? Um como assistente e outro como titular. O que eu falo de você amarrar um serviço embaixo do outro é que às vezes eu posso lançar a escova e esquecer de lançar o shampoo. E não cobrar o cliente por isso. Aí já, vamos supor, na escova já está incluído o shampoo. Aí eu nunca vou esquecer de lançar o shampoo. Eu acho que é dessa forma que o Alex pensou. Por exemplo, no Mas se eu serviço não me de engano, eu reflexo, falando isso, que agora não existiria mais o shampoo. No serviço de reflexo. Um serviço. quem for o assistente não vai lançar reflexo como assistente. Ele vai lançar uma escova, que aí é um serviço complementar do reflexo, que é outro serviço, né? E aí vai ser Não, se acontecer isso, aí eu não vou ter duas variações, porque se eu fizer Mas como é que eu vou fazer? Tudo bem, se eu fizer um reflexo, eu vou lançar a escova. E se eu fizer uma escova e... Aliás, se eu lavar um cabelo e eu não sou o maçã na escova, eu vou lançar só? Não vai poder escova, não vai poder fazer. É isso que chama de pão. Não vai poder fazer. Que eles vão ficar os N2, Porque eles vão receber, então quando sair da unidade, vão receber só shampoo. Exatamente, a indução, a injeção. dessa forma, separando os processos, então, por exemplo, eu sou nível 1. Da escova, você ganha 10, ela ganha 25. Não pode ser trabalhou comigo ou não. Fez sozinho, vai ganhar um percentual que você tem proporcional da escova. Então, Bruno, você tem que ver muito bem essa questão dessas habilidades com o Chamarelli. Porque até mesmo para passar para os profissionais vai ficar confuso. Nós já passamos, com o internato já passou. Então a gente vai começar com uma unidade piloto. e os N2 aceitaram. Não aceitaram, por isso que está profissional. Não aceitaram? É porque você tem que Está dando no processo. Não é que não aceitaram, eles não concordam, mas eles estavam perdendo. bastante.
Ainda mais se retirar o assistente. A gente tem exemplo aqui. Vai ser... A gente tem exemplo aqui de muito N2 plástico. Desde quando eu entrei na empresa, a N2 nunca quis segurar a massa, porque eles ganham melhor como N2 que como plástico. Tem N2 de... Pois é. Gente, a gente não foi falar disso hoje ainda, depois do estoque? A gente vai falar, o pessoal lá vai ter que ficar ciente disso. Depois disso aí, seria o que aí? Habilidade para os N2. Aí, na realidade, como é que funciona? Criado o cadastro, criado as habilidades, vocês entenderam como que a gente relaciona o profissional à habilidade? Nutrição e habilidade massa. Você vê como a gente relaciona o profissional à habilidade aqui? Depende da regra, a gente definiu. Então, eu crio a habilidade e relaciono aos profissionais aqui. Não, isso aí é tranquilo. Incluo eles na habilidade. Sim, desde manhã. Ok? Tem duas formas de habilitar o profissional. Por aqui, eu estou na habilidade e excluo os profissionais, ou lá pelo profissional, né? Por exemplo, Aí tem que... ó, eu estou aqui no profissional, acabei de cadastrar o profissional, por exemplo. Tá? Então, acabei de cadastrar o profissional, aqui, eu venho aqui, ó, habilidades e incluo as habilidades que ele vai atuar. Ok. Tá? Pode ir para o grupo ou pelas habilidades de um, não é isso? Não, aqui são habilidades. Então, se eu vier aqui incluir habilidade para o profissional, eu vou incluir todos os serviços daquela habilidade para ele, automático. Tá? Aí se eu não quero usar habilidade, por exemplo, ó, esse cara aqui tem uma comissão totalmente diferente de tudo. Nenhuma habilidade vai dar certo para ele. Então, eu vou vir aqui, ó, profissionais, barra serviços, vou chamar o profissional. Isso você não tem no AV hoje. Eu vou incluir serviço por serviço para ele, ó, no corte, sei lá, no corte masculino, ele vai ganhar 50%, tá? Na escova... No caso, no AV a gente faz isso. A gente vai no profissional e vai escolhendo serviço por serviço. Incluiu tudo de uma vez? Não. Por isso que dá trabalho. A gente só não coloca essa porcentagem. Sério que não tem isso? Ó, eu acho que tem. Você tem uma informação. No AV a gente faz isso aí. Um por um. Mas a gente já procurou. Eu tenho quase 99% de certeza porque o nosso não tinha a habilidade que eu acabei de mostrar para vocês. E os clientes que a gente migrou do AZ reclamavam que a gente tinha que fazer um por um também no nosso. Não. No caso, no AV, a gente faz essa opção de um por um. Então, A gente não tem aquele de... de habilidade. Isso. O nosso só tinha um por um. Os clientes que migraram no AZ falaram, não, mas um por um não trabalhou. Eu tenho um recurso de habilidade no AZ que eu colocava lá. Eles nunca passaram isso pra gente. Então é novo, né? Só sou muito novo e a gente não sabe. Esse é um por um, tá vendo? Eu vou por um, né? Aí na escova ele vai ganhar 30, por exemplo. Tá? Olha lá, corte ganha 50, na escova ganha 30. A gente faz isso aí. A única coisa que a gente não faz é o que eles vão ganhar. A gente coloca a comissão. Como é que você pode ser fazer por um? Você não pode copiar ele, você é nível 1 e eu entrei só nível 1. Você não pode copiar as suas configurações com o meu? E se ele mudar de unidade, de novo, fazer um por um. Aí no caso também tem que ser porque é o novo cadastro. Mas aí, no caso, isso que eu queria entender, porque eu lembro que você falou que quando faz o cadastro de um profissional numa unidade, parece que copia para as outras Só automaticamente. do operacional, não só do ninguém. Profissional, eu tenho que fazer tudo de novo. E no caso, a gente não vai poder usar o mesmo código. Vamos supor, eu sou cadastrada aqui no Lado Sul, eu tenho um código aqui. Na outra unidade eu não posso selecionar o meu. A ideia é a seguinte, a ideia é a gente fazer o seguinte, criar faixas de código do seu manual para cada loja. Por exemplo, o pessoal aqui do Lago Sul vai ser da faixa do 1 ao 200. Terraço do 201 ao 400. Aí o L, que é o código 10, é o código 1 aqui, vai trabalhar no terraço. Eu posso dar o código 1 dele no terraço também. Posso usar o meu Pra gente tem que ser assim. o profissional código 325 do terraço vem trabalhar aqui no Lago Sul. Eu posso criar 325 no Lago Sul. São cadastros distintos, não são a mesma coisa, tá? A gente só manteve o código nesse caso. Tá? Aqui no nosso, mesmo sendo individual, eu posso, tipo assim, eu acabei de criar o Teles. Aí você entrou agora, você é a Sandra, um exemplo. Eu posso vir aqui, ó,
copia a rateio, eu copio as configurações do Teles. Eu fui lá. Então tem que fazer tudo de novo. Bacana isso. Entendeu? Repete aí pra mim, por favor. Eu fui lá e configurei o Teles. Certo? Falei que o Teles ganha 50 no corte e 30 na escova. Aí entrou um novo profissional, acabei de criar o profissional, a Sandra. Então ele está fazendo um investimento em serviço habilitado. Então vai ganhar exatamente igual a mesma coisa que o Teles ganha. Eu não preciso vir aqui novo, corte, eu posso vir aqui e copiar o rateio do Teles. Que isso aí dá pra fazer com os M2. Tá? Mas eu acho que se a gente conseguir usar a habilidade, mesmo que eu tenha que fazer alteração, vai ser muito melhor. Porque imagina o seguinte, hoje é o trabalho que vocês têm que a gente tinha antes. Criar um serviço novo. Aí ia lá e habilitava um por um. Um por um. Tá? Agora com a habilidade não. Eu criei a habilidade, coloquei no grupo de serviço e habilita para todo mundo ao E como é que a gente vai fazer na questão desses códigos? Porque você falou que tem que ser criado, se for dessa forma, manualmente. A gente vai ter que definir, vamos supor, do 1 ao 1000 aqui pro lado sul. Porque tem que ser muito código, porque tem uma rotatividade, a gente não pode, assim, a gente costuma, até mesmo para salvar as alterações de um profissional que saiu, a gente não pode incluir outro em cima do cadastro. Isso. Aí tem que ter muitos números. Agora, essa parte de codificação é só uma questão mais visual do que de controle. Porque o sistema vai saber separar exatamente o que acontece em cada empresa. Então vai ser o seguinte, aqui o 1 é o Hélio, no terraço 1 é o Bruno, enfim, o 1 é o Ramon. Você não vai ter problema nenhum com relação a isso. Sim, a minha questão é a questão no financeiro, porque aí... Pensando nesse nome, no Datacorpus. Porque o Ramon vai ser o Ramon pro financeiro. Tá? Aí ela vai pagar o Ramon. Os trabalhos que ele fez no Lago Sul, ele vai lá no Lago Sul, vai começar no Lago Sul, Ramon Lago Sul. Então deixa eu ver se eu entendi. Ramon no terraço, vai receber no terraço. No caso, quando eu for puxar, tipo, o Ramon trabalhou no Lago Sul, no terraço e no Iguatemi, durante a quinzena. São três no caso, quando ela for puxar, vai vir 3 rateios diferentes? Ela faz por empresa, então ela vai só o Lago Sul. Vai sair só os valores do Lago Sul, na mão vai ser lá. R$100 que quem está recebendo. Isso, eu faço assim. Quando for o terraço, Ramon de novo lá com R$200. São todos totalmente distintos. Mesma pessoa, mas valores até por contabilidade. O que ele trabalhou no Lago Sul vai receber do Lago Sul. O que ele trabalhou no terraço vai receber do terraço. Entendeu? Tá, então se você vai ter que ver também a questão da assinatura, porque ele não está assinando não aceita. Não, mas hoje é assim, eu é assim, você não junta para fazer as obras. Não junta, mas eles têm o mesmo código. Tudo bem, ele pode manter o mesmo código. Só que os valores vão estar separados ao mesmo tempo. Não, isso a gente é até melhor, para sair em cada empresa um. Pode falar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu estou muito confuso com isso ainda. A pessoa vai criar o cadastro dele aqui, vamos supor, o profissional lá do terraço. Então ela vai ser, está aqui, ela vai entrar no sistema, que empresa você vai trabalhar? No terraço, padaria, por exemplo. Entrei, estou aqui, mas eu estou dentro da empresa do terraço. E vou criar as pessoas lá. Beleza, só estou querendo para o terraço. Ela só vai fazer um cadastro só. Não, profissionais não. Profissionais são individualizados por empresa. Tá, beleza. Aí, se ela vai trabalhar em outra unidade também, aí vai criar outro cadastro. Dá para fazer uma cópia daquele pro outro? Até porque assim, basicamente vai acabar. Ela vai cadastrar o Hélio é o número 1 aqui no Lago Sul. Pra cá o Hélio vai atender lá no Iguatemi. Só que aí eu pego muito furo, muito erro, tipo, Hélio com um erro de nome. Ela engoliu o H lá na outra, mas ele é o código 1, é o mesmo, entendeu? E nesse caso, vamos supor, ela engoliu ela vai fazer outro cadastro lá. Se eu for falar de gerenciamento estatístico, nós temos que usar os códigos, não vamos usar não.
fazer, por exemplo, os seus viagens, é uma coisa. Você vai ter que conhecer pelo Agora, por questões contábeis, as coisas não se misturam. Não podem misturar. Inclusive, você tem um problema com relação à nota fiscal, né? Sequência numérica. Porque eu vou ter um cadastro, um terraço, e vou ter minha empresa aqui vinculada a mim. Correto? Se eu começar a emitir nota, eu vou emitir outra. Comecei agora, então minha nota para todo mundo. Então, a gente foi lá na loja e imprimir a nota 1 para ele, a 2, a 3, a 4 aqui lá no sul. Aí eu fui trabalhar lá no terraço. Ok? E me pedi nota. A sequência numérica, eu não posso usar a sequência numérica do lado sul. Mas mesmo com o fiscal eletrônico? Sim. Na NFC, todo mundo com o fiscal eletrônico, eu forneço a minha sequência. Não é o sistema. Contrário do ECF. O ECF quem dá o número é o próprio equipamento. Na fiscal eletrônica, eu no ponto eletrônico eu forneço o número. Robson, Mas mesmo eu tendo endereços distintos, não é assim. É porque a sua empresa, profissional, não o salão. Então, profissional, vou trabalhar aqui, emitir nota. Que número que eu vou gerar nota? Nota 10. Só que o seu cadastro aonde? Aqui. Então, se você trabalhar no terraço, eu não tenho essas informações das suas notas que você emitiu no terraço, as suas notas. Entendeu? Que é vinculado com a pagadoria aqui. E a pagadoria de lá. no caso, um rápido aí para as unidades, vai ter distribuição. Aí ele vai emitir a nota número 1 aqui, que é a primeira vez que eu estou trabalhando aqui, né? Exatamente. Então a gente vai ter que trabalhar com séries. Gente, tá bem, gente. Como assim, com série? Eu trabalho com a série 1, lá eu trabalho com a série 2, série 3, série 4, eu posso, as duas cada uma vai ter a sua sequência. Vocês vão configurar isso, a série? Ela vai ter que ser assim. Sabia que Não vai poder. Eu tenho que mostrar a sua numérica. Vou ter que fazer essa questão. Nada que isso não vai gerar igual me gera a nota do próprio salão. Entendeu? O cliente vai gerar a nota do salão e vai gerar a nota dos profissionais automaticamente. Aí na hora que eu cadastrar da numeração tem que cadastrar, entendeu? cadastro igual na loja que ele vai. Aqui com regras também, como é que faz? Código, nome, igualzinho. Porque tem muita reação para você ter uma configuração. Porque a numeração automática. Agora a série eu posso determinar. Não tem nenhum cliente usando série. um cadastro aqui, aí a pessoa vai atender outra loja. Tem que tentar usar o mesmo nome, mesma questão de. Pois é, mas é que não acabou, porque eu vi que tinha muito. Hoje o nome assim tem muito assim, nome tá errado, tem um acento, ou tá ali, o símbolo do rateio, tá abreviado. Estão assimilando informação ainda? Como é que tá? Cabeça. Outras pessoas que cadastraram também. Nós estamos tratando a pessoa assimilar ainda. Olha aí, passado ainda. Aonde outra pessoa? Aquele. Porque não só porque tem que ter cartão. tinha muita gente, era a Charmaine. Não, mas agora a gente está atualizando. Não, aí aconteceu A empresa só no arquivo não. O token é o cartão. é o mesmo código que eu uso, é um pouco todas as informações do polo. O token é cartão. É só instalando. Então, Vai instalar um token quando eu vou fazer computação de game. Não rola. Aí a coisa chega pra mim, só aconteceu, não ligar pra mim. Tá acontecendo quem é essa pessoa? Então, pois é. Ou então excluir o nome da pessoa que nem Porque aqui a gente tem um token, que é o seguinte, o token é um game aqui também entre os funcionários, né?
outros profissionais. É a galera que pontua. Então seria um aqui. Só que aí tem a galera que atende outra unidade. Eu tenho uma pessoa que atende ele é da unidade do terraço, mas ele atende ali no limite também. Só que aí, a pontuação dele é com base no rateio dele e na venda de produto. Entendeu? E aí o que acontece? Quando eu vou juntar tudo, se usa o nome e o código. Mas o nome e o código. Mas aí tem profissional que tem um nome ou abreviado, ou o código não é da unidade. Isso agora não azeia, entendeu? Porque aí tem esse problema, porque um cadastrado, aí o outro também não é cadastrado, o outro também não é cadastrado. Então, isso não é assim, a gente vai ter que criar essa regra. Então, as ferramentas de códigos, elas ajudam para isso. Então, se o Joãozinho aqui é o 10, eu sei que o 10 eu não vou usar